Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer para você aqui uma explicação mais detalhada sobre o futebol virtual, tá? Que é um ambiente com gráfico 3D que recriam aqui o campo de futebol, jogadores, torcedores, inclusive até os times, né? Que são partidas aqui de 90 segundos e que ocorre aqui dentro da Bet365. E esse futebol virtual em específico, gente, é algo fantástico, tá? E eu vou explicar para vocês aqui em detalhes por quê. Nesse futebol virtual, a gente tem aqui uma série de jogos, tá? Que inclusive eu vou explicar aqui já para você. Esse aqui que eu tô fazendo, ó, são entradas básicas, tá? Em um determinado jogo. E eu vou te explanar aqui em mais detalhes, vou te mostrar como isso funciona para você ficar assim fera, tá? Mas nesse vídeo com certeza você vai entender como é que faz para ter os resultados que você quer aqui dentro do futebol virtual, como é que você faz para jogar e tal, e etc. Beleza? Então, assim, o que acontece? O que eu fiz aqui? Eu acabei de fazer aqui algumas entradinhas só para você visualizar como é que funciona esse futebol. Claro, né, que aqui eu não joguei no aleatório, mas eu vou te explicar também nesse vídeo como é que você faz para fazer as suas entradas de forma mais assertiva, tá? Aqui dentro da Bet365. E aí, o futebol virtual, gente, ele é composto, uma partidazinha dessa daqui, ela é composta por 8 lances durante a partida, tá? São 8 lances e essa partida geralmente ela dura aí em torno de 3 minutinhos. Então, em 3 minutos, automaticamente você já consegue saber aí o resultado de um jogo, tá? Se o seu time ganhou, se o seu time perdeu, se ele fez a quantidade de gol que você precisava que ele fizesse, ou se não, tá? Para que você possa partir aí para a próxima partida. Porque uma coisa que você tem que entender é que aqui no futebol virtual, as entradas elas acontecem da seguinte forma. Se eu estou aqui nesse jogo, nesse momento aqui do Santos, e eu apostei R$6, tá? Se eu aposto R$6 que o Santos vai fazer, que durante essa partida vai acontecer mais de 3 gols, e se acontece de não ter esses 3 gols, na próxima partida, se eu investir 6 nessa, eu vou dobrar a minha aposta. Eu vou entrar com um valor maior, que seria o dobro, 12, para que eu consiga não só recuperar o valor anterior, como eu também consiga fazer os valores que eu preciso, né? Os R$6 de lucro, ou seja, por isso que eu dobro a minha aposta, é isso que a gente chama de martingale, tá? E nessa partida, como você pode ver, ó, lá no início você viu, eu fiz uma apostazinha para que houvesse os 3 gols, tá? E na verdade, o meu plano era que aqui a gente tivesse um resultado maior, tá? Um resultado de 5 gols. Porém, esse aqui foi basicamente uma proteçãozinha que eu utilizei, mas só para você entender. Nesse formato de futebol virtual, o que acontece é que aqui você tem N mercados, tá? Você tem vários. Exemplo, nessa partida aqui, ó, La Plata e Avellaneda. Você tem aqui, essa seria a partida onde você vai dizer, esse time aqui vai ganhar, esse time aqui vai ganhar. Aqui seria o resultado de empate. E aqui embaixo, geralmente são os mercados que as pessoas mais utilizam, tá? Que seria o mercado de over 2.5, ou seja, para que o time faça mais de 3 gols, né? Ou 3 gols ou mais. E aqui embaixo, ó, a gente tem o resultado para ambos os times marcarem, ou seja, se a partida sair 1-1, 2-2, 2-1, ou seja, os dois times eles precisam fazer gol aqui nessa partida. Se isso acontece, automaticamente você já tem aí a sua aposta ganha, tá? E como é que você faz para acertar, tá? Como é que você vai na sorte, você vai no aleatório? Não, muito pelo contrário. Hoje, dentro do mercado, existem vários sites, tá, que utilizam, tá, a API da Bet365 aqui, os algoritmos deles, para que eles possam fazer leituras sobre o mercado. E a partir dessas leituras que eles fazem do mercado, ou seja, das partidas anteriores, de tudo que aconteceu para trás, ele vai te dar resultados, tá? Ele vai te dar alguns resultados e esses resultados eles vão ali te orientar. Ou seja, você vai conseguir visualizar se o time ele já jogou mais de uma vez nessa mesma linha, se nessa linha aqui acontece durante 1 hora, né, que são 20 jogos, se esse time ele já jogou, se ele perdeu, se ele ganhou, se ele empatou. Você tem todos esses resultados através de um site de análise. E é o site de análise que vai te ajudar
a ter uma maior assertividade dentro do futebol virtual. Por quê? Porque você vai conseguir visualizar exatamente o que aconteceu nas partidas anteriores. Então, o que é que acontece? Quando você vem fazer aqui as suas apostas dentro da Bet365, a primeira coisa que você precisa saber é o que aconteceu antes, para que você saiba o que pode ser feito posteriormente, ou seja, o que você vai fazer depois. E o que muita gente às vezes não sabe, né, ou não consegue visualizar, é essa ideia de que é necessário, tá? É muito necessário você estar atento para esses resultados anteriores para que você possa fazer as suas entradas. Por quê? Porque isso aqui funciona como um algoritmo, gente. É como uma rede social que tem um algoritmo e um mecanismo de funcionamento. Esse mecanismo de funcionamento, ele faz com que as coisas aconteçam ou não. Ou seja, se você tem um algoritmo aqui que está programado para fazer essas partidas acontecerem, automaticamente você tem um comportamento. E esse comportamento é que você precisa entender para que você consiga fazer as suas entradas de forma mais assertiva. Olha só, deixa eu tentar te mostrar aqui o que foi feito naquele momento, né? Eu já tinha feito aqui algumas entradinhas, mas essa aqui, por exemplo, ó, eu joguei aqui, por exemplo, que a partida ela teria que sair 3-2 e a partida saiu quanto? 2-2. Então, aqui eu tive a assertividade no over 2.5. Mas se eu tivesse acertado lá, gente, ó, eu teria ganho R$120 com entrada de R$2, tá? Isso aqui eu sempre faço, diariamente eu pego placares assim. Isso, claro, porque hoje eu já tenho um pouco mais de estudo, um pouco mais de análise técnica, claro. E até posto isso lá no grupo do Telegram, tá? Se você ainda não faz parte, você pode clicar no link aqui da descrição para poder acessar lá o nosso grupo do Telegram, tá? E hoje você tem N possibilidades, tá, para se ganhar dinheiro dentro do mercado de futebol virtual. Porque dentro do mercado de futebol virtual você pode estar jogando, por exemplo, aqui no vencedor, você pode estar jogando nos placares que são mais difíceis de acertar, óbvio, tá? Mas você também pode jogar se o time vai fazer 2 gols, 3 gols, 4 gols, 5 gols. E eu vou te dar aqui uma estimativa. Essa partida aqui, por exemplo, ela muito provavelmente ela tem que bater aí mais de 3 gols, tá? Então, deixa eu analisar aqui, ó, quanto é que você poderia ganhar. Olha só, com 2 gols, se você aposta, por exemplo, R$10, você teria R$15 de lucro, né? Porque o total volta 25. E se eu apostasse os mesmos R$10 aqui no 3.5, voltaria 55, ou seja, eu ganharia R$45 de lucro. Flávio, se bater 5 gols e eu jogar R$10, aí você ganha 130, tá? E se eu acertar o placar 3-2, se eu jogar aqui, por exemplo, R$3, aí você ganha 150. Se você jogar 5, e assim vai. Claro que para você acertar esses placares, tem que ter assertividade. Mas como eu falei para vocês, essa partida ela deveria estar aí na média de 3 gols, tá? 4 gols na verdade. Vamos ver se vai bater, às vezes sim, tá? Mas o que acontece? Essa partida, ela já bateu o over. Então se você tivesse jogado aí no 2.5, você já teria acertado, já teria garantido seu lucro. Então, quanto mais gols você tende a jogar, tá? Quanto mais gols você diz que vai ter naquela partida, maior vai ser a sua margem de lucro. Em paralelo, também o seu risco aumenta, tá? É por isso que existem estratégias de martingale, né? Que são aquelas partidas em que você vai dobrando. Ah, eu joguei aqui, por exemplo, no 2.5, eu joguei R$10. Aí eu esperava ter esse lucro. Ah, beleza, não bateu. Então na próxima partida, que é aqui na 34, eu vou jogar o dobro, que é 20, tá? E aí depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como é que funciona isso. Qual que é o ideal, como é que eu faço, o que é que eu uso, só para vocês terem uma ideia, tá, mais precisa sobre esse mercado. Mas o que acontece? Dentro do futebol virtual, gente, vocês têm N possibilidades. Então, aqui dentro do futebol virtual vocês vão ter 4 ligas diferentes, tá? Premiership, aqui são outros times. Aqui no caso é a Sul-Americana, né? Que aí são times que a gente não conhece assim por esses nomes, mas aqui até tem alguns conhecidos, ó. São Paulo, Assunção,
Deixa eu ver, Água Branca, Rio de Janeiro aqui no caso seria o Flamengo, né? Santos, Belo Horizonte. Então a gente tem algumas coisas. E aí a gente vem para Euro, por exemplo, País de Gales, Inglaterra. E aí aqui a gente tem os resultados e tudo acontece ao mesmo tempo. Então você tem uma variedade muito grande de partidas acontecendo a cada 3 minutos. E qual que é o ponto legal e que eu considero positivo? É que aqui o resultado você tem 3 minutos, ou seja, você fez a sua análise, você recebeu ali, por exemplo, um sinal de um grupo ou de um bot, né, de um robô que você tenha por aí. Inclusive tem o nosso robô aqui na descrição também que você pode ter acesso. Eu vou tentar agora, tá, mostrar para vocês uma partida que provavelmente, tá, muito provavelmente ela poderia estar batendo aí um ambas marcam ou um over 3,5, 2,5, enfim, só para você ter uma ideia de como pode funcionar, beleza? Mas vamos aqui na Sula, ó. Vamos ver aqui a partida anterior, Água Branca e Porto Alegre já bateu 1-1. Então eu vou fazer aqui uma entrada com vocês, tá? Que seria aqui para essa over 2,5. Beleza? Ah, não deu tempo. O tempo acabou. Mas essa partida, ou a 37, ela provavelmente deveria bater aí o over 2,5, ou seja, um placar dos times, né, marcando 3 gols na somatória. Mas vamos ver aí se acontece. Ó, já tá 1-0. Vamos lá. 1-0 e o time continua. Isso, gente, que eu tô falando aqui para vocês, basicamente foi uma análise, tá? Que eu fiz aqui no site de análise que você talvez não esteja vendo. Mas o que acontece? Com o site de análise eu consigo ter uma visão melhor sobre o que aconteceu antes, sobre o que vai acontecer, para que a partir daí eu consiga fazer uma análise, eu consiga dizer um palpite, tá? Que tenha probabilidade de bater, né? Ou seja, tenha probabilidade de dar certo. Então, nessa partida, o meu palpite seria que houvesse 3 gols. Pode ser que não bata? Pode sim. E na próxima partida eu iria com o dobro, né? Ou seja, se eu investisse R$10 aqui, eu iria com 20 na próxima, entendeu? E assim eu conseguiria recuperar o que eu investi e ainda obter o lucro. Mas nessa partida aqui parece que vai ficar no 2-0 mesmo. Vamos para o último lance para ver aí o resultado, né? Vamos lá. Vamos ver aqui o último lance, o que é que o Ronaldinho vai querer, se ele vai fazer o gol ou não. E aí ele chutou para fora. E aqui a gente tem a próxima partida. E aí nessa próxima partida que é onde a gente iria buscar aqui talvez um outro placar, né? Um placarzinho melhor. Aí vamos ver se aqui a gente tem essa possibilidade. Vamos lá, vamos colocar aqui R$5, só para vocês verem como é que funciona, tá? Aqui no 3-2 também. Por que eu gosto de jogar em placar, gente? Porque aqui, tá? Eu não estou fazendo nada no aleatório, estou tentando só mostrar para vocês. Mas essa partida em específico, ela tem essa possibilidade, tá? Não sei se vai bater, mas assim, ela tem uma possibilidade boa de acontecer um placar mais alto, tá bom? Então, estou fazendo aqui só para vocês visualizarem como é. Ó, esse aqui seria para o São Paulo fazer 5 gols ou a Assunção fazer 5 gols. Só que isso essa partida em específico é uma partida que é mais difícil acontecer, sim. Porém, pode acontecer, tá? Porém, pode acontecer. Só que aqui dentro das análises que eu fiz, a ideia é que bata ao menos o over, tá? Nesse caso aqui, que seria a partida 37. Mas vamos esperar aí para ver se realmente vai acontecer, né? Se não, a gente segue o barco e vamos para frente. Mas assim, não é muito difícil, gente. É um processo simples para se jogar dentro da Bet365. Não é um processo difícil, tá? Muito pelo contrário, é um processo até fácil de entender, contando que você tenha análise, você saiba exatamente onde você deve jogar, o que você deve jogar. Por quê? Porque a partir desse momento, se você tem algo rápido demais, algo que acontece assim em 3 minutos e você já tem um resultado, acontece que se você não tiver muita análise, se você não tiver muita técnica, o que é que vai acontecer? Você vai fazer várias entradas e o resultado ele praticamente não vai vir, entende? Então, quando você
tem um pouco mais de análise, você consegue ter essa assertividade, você consegue observar o jogo, você consegue visualizar melhor e automaticamente também tentar fazer entradas mais assertivas, beleza? Então, ó, a gente está com 2-0 aí, vamos ver se vai bater o 3-0 nessa partida, né? Batendo 3-0, a gente já teria o over, né? Que seria aí, tá aí, bateu o 3-0 e a gente tem mais 2 lances, né? Ó, 3-0 aqui e vamos ver se vai para o 3-1 nesse caso, né? Vamos ver. Ó, ficou no 3-0 a partida, né? Que seria basicamente aquela entrada lá inicial que eu fiz. Os placares posteriores seria mais para, a Bet apagou, seria mais para eu poder mostrar para vocês exemplificar, beleza? Mas espero que você tenha conseguido entender, mas se não entendeu, deixa aqui as suas dúvidas, tá? Porque eu vou fazer um vídeo mais completo falando sobre todos esses mercados aqui, ó, explicando tudo, tá? Mas o básico que eu queria explicar para vocês hoje sobre o futebol virtual era isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu comentário, deixa aí o teu gostei para mim, tá? Que assim eu vou saber que o conteúdo tá ajudando você, tá clareando aí sua mente. E essa é a ideia, tá bom? É fazer com que você entenda e tenha resultados aqui dentro da Bet365 com o futebol virtual. Só lembrando, não tem nada a ver com futebol real. Os times aqui, eles não se comparam. Você vai ver aqui o São Paulo ganhando do Flamengo e vice-versa. Você vai ver aqui o Assunção, que é um time que eu não sei nem qual é, de onde é, ganhando do Flamengo aqui de goleada, tá? De 6-0, de 7-0 às vezes. Então, é uma coisa que não tem nada a ver, isso aqui é algoritmo. Mas para você entender algoritmo e comportamento, você precisa saber onde analisar isso, por onde analisar. E o site de análise ele faz isso, tá? A não ser que você esteja em um grupo, por exemplo, como esse que eu mostrei para vocês aqui na descrição. E aí lá você vai receber algumas entradas gratuitas, tá? Você não vai pagar nada por isso e automaticamente eu vou conseguir te orientar ainda mais sobre o futebol virtual. Vou trazer mais dicas para vocês, vou trazer mais informações e assim, consequentemente, você vai ter mais acesso, né? Você vai ter mais informações disponíveis para você aprender cada vez mais, beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo e a gente fica por aqui e até a próxima.